Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar da falta de vitamina D. Eu tava vendo que nos países frios, quando chega o inverno, eles fazem reposição de vitamina D, ou seja, eles tomam a vitamina D, porque no inverno deles aparece pouco sol. Aqui no Brasil, eu moro no Nordeste, e mesmo no inverno aparece o sol, a gente tem um sol aqui, graças a Deus. Mas na região sul, por exemplo, também diminui um pouco o sol, né? Chega até nevar. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu fui olhar, analisar que esses países, isso eu já sabia há algum tempo, tá, gente? Que esses países tomam vitamina D, porque vai ter menos exposição ao sol e para não darem depressão nele e nem outros problemas à saúde. Eu me lembrei da pandemia. Isso eu já sabia, que a gente precisa de vitamina D, né? Que é se expor ao sol. E também até comer alguns alimentos que tenham essa vitamina ou ajudem o nosso corpo a produzir essa vitamina. Mas o que acontece? Eu não sei se vocês reparam que quando as pessoas querem que você faça algo que você não quer fazer, ela lhe cria uma situação que lhe dê medo e pânico. E a pandemia foi isso. O que é que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que eles exageraram com essa doença. Não estou dizendo que não existe, estou dizendo que exageraram. Bombardearam, cheio de notícias ruins. Fizeram todo mundo ficar trancado dentro de casa. E com isso, houve aumentos de ansiedade, depressão e outras doenças. Então, eu pesquisando aqui, se vocês quiserem, podem pesquisar aí no Google de vocês e verem, até conversarem com o médico e perguntar se eu estou falando alguma mentira. Tem aqui falando, o que é a vitamina D? Apesar da nomeação remetente à vitamina obtida por meio da alimentação, a vitamina D é um hormônio, ou seja, ela é sintetizada pelo próprio corpo, desde que tenha alguns estímulos, como a exposição solar. Dessa maneira, assim como os demais hormônios do organismo, ela consegue realizar diversas funções, entre elas a regulação dos níveis de cálcio e fósforo, essenciais para a formação da estrutura óssea do corpo e da arcada dentária. E para que serve ela? Ela tem a função de regular a concentração de alguns nutrientes no corpo. É o caso principalmente do cálcio e do fósforo, ao auxiliar a absorção deles no trato digestivo. Contudo, nos últimos anos, a ciência descobriu muitos outros atributos desse hormônio. Metabolismo do colágeno, controle da hipertensão arterial, regulação do sistema nervoso, controle dos níveis de magnésio, liberação da insulina pelo pâncreas, o que provoca a falta de vitamina D. Ela é provocada, a falta, pela menor exposição ao sol, ou seja, quanto menos você se expõe ao sol dia a dia, menos vitamina D o seu organismo vai ter. Que ele é o principal estimulante da produção do hormônio no organismo. Isso costuma ocorrer porque muitas pessoas circulam pelas cidades apenas em carros fechados e também que ficam em lugares fechados, né? Se a gente for analisar na época dos nossos avós, eles ficavam mais a um ambiente aberto, né? Nossos pais também. E quando foi mais ou menos, acho que de 2000, vamos botar 2015 para cá, a gente começou a se expor menos ao sol. E ainda mais, porque os médicos dizem, cuidado, o sol dá câncer de pele, que isso, passe protetor, que sei lá o que isso e aquilo. Aí a gente ficou com esse medo tão grande do sol, que a gente acha que o sol é o vilão.
Mas o sol é um nosso aliado. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar... Gente, vocês têm que ficar o dia todo no sol. Não. Mas a gente precisa de alguns minutos pegando aquele sol, batendo na nossa pele. Se você tem uma área na sua casa que bate sol no seu quintal, no seu terraço, na frente da sua casa, fica ali uns 5, 10 minutos se expondo sem o protetor solar. Esse tempinho se expondo todo dia, ou pelo menos 3 vezes na semana, quanto mais você puder, melhor. Ou você vai ir à praia, mas você precisa desses minutinhos para o seu organismo pegar o sol e ele pegar e ter a vitamina D e o seu organismo trabalhar bem. Aí depois que você se expôs esse minutinho, pronto, aí você passa o seu protetor solar tudinho, mas pega esses minutinhos, de preferência o sol cedinho da manhã ou no sol da tarde, certo? Mas você precisa desse sol para que seu organismo tenha vitamina D. Aí, outra matéria aqui que eu vi, ó. Como evitar a queda da vitamina D durante o inverno? Exposição ao sol é a principal forma de manutenção dos valores recomendados e pode ser alcançada com alguns ajustes na rotina, como almoçar ao ar livre, em frente a uma janela, né, naquela janela que o sol bate ali. Com a chegada do inverno, os dias ficam mais curtos e escuros, especialmente na região sul e sudeste. Com o frio também, há tendência de as pessoas se manterem menos ao ar livre, protegendo-se em ambientes fechados. Por isso, durante essa época, cresce a preocupação com a falta de exposição ao sol e a consequente queda de vitamina D no sangue, que pode aumentar os riscos de diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Então, vejam que é um perigo a gente não ter exposição ao sol, porque ela vai diminuir a nossa vitamina D, que é um hormônio que regulariza o nosso corpo. E qual a importância desse hormônio no nosso corpo? Ele vai regularizar, ali tem falando do fósforo, do cálcio, ajuda nos ossos, diminui câimbras. Mas outra coisa muito importante, a falta dele, as pessoas tendem a ser mais depressivas e até ansiosas. Então todo mundo que sofre de ansiedade, depressão, é por falta da vitamina D? Não, mas uma boa parte, sim. Tem vez que a pessoa ficou aquele período, vamos supor, ficou um mês dentro de casa. Vamos supor, a pessoa trabalha o tempo todinho. Aí ganhou as suas férias, ficou um mês, mas ela decidiu. Eu não vou sair pra canto nenhum, vou aproveitar esse mês, ficar dentro de casa e descansar. E tipo, ela só ficava dentro de casa. Não ia pegar um pouquinho de sol, quando ia comprar um pão, ia já quase de noite, sem pegar sol nem nada. Aí depois ela pegou e foi sentindo aquilo. Eu tô meio tristonha, tô meio assim, sei lá o que. Isso aí já é um índice que foi a falta da vitamina D, que ela estava se expondo menos ao sol. Tem pessoas que vai ter depressão porque passou algum problema, vai ter. E às vezes pode até ser que ela melhore os sintomas, né? Vá melhorando, esses sintomas diminua, ela também se expondo ao sol. Porque se a pessoa está com depressão ou ansiedade por algum problema que ela passou, né? Alguma coisa que ela enfrentou, ela tende a se isolar, a ficar mais dentro de casa. Fazendo isso, ela está pegando menos sol. Eu digo isso porque eu tenho a ansiedade exagerada e realmente nos períodos que eu não conseguia sair de casa, eu lembro como era horrível, 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 horrível. Então, ela causa também a depressão e a ansiedade. A maioria dos médicos recomenda o quê? Tome a vitamina, vai fazer reposição, vai tomando, sendo que muitas vezes uma simples coisinha resolve. Pegar um sol. Tá, você falou de tudo isso, mas o que você quer chegar com esse vídeo? Pois bem, lembram da pandemia? O que é que na pandemia eles fizeram? Primeiro, colocaram o terror, que também eu já vi um vídeo de uma cientista explicando que você só vendo notícias ruins, notícias ruins, notícias ruins,
seu organismo começa também a produzir toxinas ruins. Então, veja, e abaixa também a imunidade, que tem a ver também com a vitamina D. Ficaram só noticiando, né, as notícias ruins. Gente, olha como tá tal país, olha como tá isso, olha quantas pessoas morreram, que sei lá, que sei lá. Já começaram bombardeando isso aí. Quando foi em março que resolveram fechar tudo, disseram que era só uns 15 dias por ali e acabou se estendendo muito. Quem tinha acesso na sua casa do sol bater, beleza, quem tinha esse conhecimento. Mas quem não tinha na sua casa não bate sol de maneira nenhuma e não podia nem sair, sofreu essas consequências. Quem é que não lembra que teve gente que foi à praia e estavam prendendo o pessoal que estava na praia? Sendo que na praia você vai pegar sol. Na praia tem a maresia, né, aquele cheiro que vem do mar, que ajuda o sistema respiratório, gente. Então, olha o que eles fizeram. Eles adoeceram o povo e depois colocaram a culpa na doença, que para mim é só uma gripe um pouco mais forte, que se pegar seu organismo ali debilitado, vai lhe derrubar. Então vejam, bombardearam com notícia ruim, muita gente só ficava assistindo aquelas notícias ruins, aí isso já gera preocupação, seu organismo já vai ali, só aquelas notícias ruim, toxina ruim no seu corpo. Proibiram de sair de casa, menos exposição ao sol. E quem estava tentando ir à praia, não conseguia. Veja o que eles fizeram para adoecer o povo e depois colocar a culpa na doença. E ainda mais, fique de máscara. Você ficar aquele tempo todo com a máscara no seu rosto não faz bem. E outra, quem procurava atendimento não tinha atendimento. Eles só atendiam quando você já estava com o pé na cova, que era justamente para lhe entubar. Só atendia assim. E como é que você pode afirmar isso? Porque, primeiro, eu vi as notícias ruins que eles colocavam, ficavam bombardeando, principalmente da Itália. Vi ele prendendo as pessoas, às vezes tinha só uma pessoa andando na praia e eles prenderam elas. Pessoas que passavam mal com aquela máscara no rosto e eu também passava mal, eu ficava agoniada. Então eu deixava o nariz de fora porque eu ficava agoniada, parecia que eu ia desmaiar. E outra, quando meu esposo sentiu os sintomas de tô aqui, tô achando que eu tô com essa doença, não tô sentindo gosto nem cheiro, vou procurar o médico, pelo menos para ele conseguir o atestado e ficar em casa, não ter que sair. Só que ele foi para a UPA de carro. A mulher da UPA olhou para a cara dele e disse: não posso lhe atender. E a UPA estava vazia. Não posso lhe atender porque o senhor, que eu estou vendo aqui, o senhor ainda está bem. No máximo, pegaria a faixa verde. E a gente só está atendendo aqui prioridade vermelho. Ou seja, quem estivesse já morrendo, né? Então, olha como a gente tem no conhecimento, estudando, raciocinando, pesquisando, a gente se liberta. O conhecimento liberta. Então não ache que o governo está preocupado com você, com a sua saúde, com a sua família. Nada, ele não está preocupado com isso. Ele quer que você não saiba de nada, seja manipulável, tá? Ele quer que você esteja lá no fundo do poço, porque aí sim ele consegue lhe manipular. Então, gente, pesquisa, se informem. E outra, nem sempre também os médicos têm razão, viu? Eu já passei um perrengue com meu menino quando ele pegou uma conjuntivite. Ele, de 2019 a 2020, eu acho que ele teve uns 4 casos de conjuntivite. E nas outras 3, ainda teve uma quando ele era pequeno, que ele tinha uns 4 anos mais ou menos. 4 para 5 anos. E nessas outras 4 vezes aqui, o médico passou o mesmo remédio e funcionava, o lubrificante e esse colírio. Quando foi na última vez que ele pegou, que foi em 2020, a médica passou um outro colírio, que a gente foi no domingo de madrugada. Quer dizer, na madrugada da segunda, né? A gente saiu aqui no domingo de noite, na madrugada da segunda. Chegamos, compramos o colírio e aplicamos. E em vez de melhorar, piorou. Eu falei, opa, nos outros já funcionava na hora, parava de sair a secreção tudinho.
Quando foi na segunda, terça, na quarta, tava vindo uma coisinha aqui pro olho dele, com tipo uma membrana querendo cobrir o olho. Eu disse, tá errado. Eu disse, amor, vamos no hospital. Voltamos naquele hospital, aí já foi uma outra médica que atendeu. Eu expliquei a situação e eu disse, olha, eu pesquisei esse remédio aqui, ele estava com 10 anos. Eu disse, esse remédio aqui é acima de 18 anos e ele só tem 10 anos. Aí ela foi, encontrou a médica que receitou o remédio, conversaram entre si e, tipo, pra eu não processar alguma coisa, ficaram, não mãe, não foi o remédio não, que sei lá o que. Ela não vai acreditar, né, mas não foi o remédio não, viu mãe, a gente vai trocar aqui, mas não foi o remédio não. Aí eu peguei e fiz assim, então eu vou continuar dando o remédio. Não, você vai aplicar esse novo aqui. Aí eu já entendi que ela errou o remédio. E quando eu vi, o remédio novo que ela receitou foi igual ao que os outros médicos tinham receitado. E quando eu apliquei, melhorou muito. A conjuntivite foi-se embora, essa membrana começou a se desfazer. Então a gente também tem que ter cuidado, que nem todo médico ele passa a informação correta e quanto mais remédio ele passar, mais ele lucra. Hoje em dia são raros os médicos que estão realmente preocupados e que lhe dão uma orientação correta e quer que você esteja saudável. A maioria só quer remediar para que você sempre esteja ali voltando nele, para que ele sempre esteja ganhando. Então hoje em dia vai ser poucos médicos que vai dizer, se expõe um pouquinho ao solzinho de 6 da manhã, 7 da manhã, 5 minutinhos, depois você vai ali, passa seu protetor e segue seu dia. Vai ser poucos, a maioria vai dizer, compre a vitamina D para você fazer reposição. Por quê? Ganha. Então, gente, se informem, pesquisem, vá se aprofundando no assunto. Quando aparecer qualquer coisa, não acreditem de primeira, vá ali, pesquise, vai ver o que cientista, médico, tudo fala, o que é que no passado falava, o que é que agora fala, qual o motivo que mudou, se faz sentido ou não. Por exemplo, desde pequena eu sempre escutei que quando o bebê nasce, a gente tem que dar ali um banho de sol nele. O solzinho bem cedinho da manhã, ou então o solzinho lá da tarde às 4 horas. Quando foi em 2021, já vi sair matéria dizendo, médicos relatam, não precisam mais dar banho de sol em bebê. Como assim? Ali o bebê pegaria um pouquinho de sol e até a própria mãe também, para a mãe não ficar ali dentro de casa, trancada, porque ela acabou de ter um bebê, ela não pode estar batendo perna, mesmo que tenha sido parto normal e principalmente cesáreo, mas ela sai naquele tempinho ali, no quintal da casa, na frente da casa, onde está batendo o sol, ou numa parte da casa ali que entra o sol durante o dia ou à tarde, até o bebê vai estar pegando um pouquinho de sol, mas a mãe também, ou seja, ela não vai entrar em depressão e nada disso. Mas a recomendação foi que não, o bebê não precisa essa exposição ao sol. Aí quem não pesquisa, não estuda, não consegue analisar isso, cai nessa e quando depois vê que está doente. Então, gente, pesquisem, se informem, analisem e questionem às vezes. Nem sempre a gente precisa aceitar tudo não, porque hoje em dia o pessoal estão distorcendo as coisas que no passado sempre foi saudável e agora estão distorcendo para dizer não, é doente, isso, aquilo, que sei lá o que. Porque com isso eles conseguem deixar as pessoas mais doentes e a farmácia ganha mais dinheiro, né? Então, se informem, essa pandemia que a gente passou foi só para deixar o povo doente e conseguir manipular para, sabe, aplicar. Esse é o vídeo de hoje e até a próxima.